Olá, este é o canal Semeando a Palavra e eu vou, nesse momento, trazer mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Só que eu quero pedir para você, antes de mais nada, como eu sempre faço, não esquece de deixar o seu like, não esquece de colocar a sua opinião também, que é muito importante. Também compartilhe esse vídeo com todas as suas redes sociais e também se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Isso é muito importante, que você vai de alguma forma nos ajudar a trazer, uma relevância para esse canal. E aí você vai me ajudar principalmente a semear a palavra de Deus. Então eu conto com a sua ajuda. Nós vamos agora a uma breve vinheta, logo em seguida nós damos início a mais uma mensagem. Aguarde aí só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter me aguardado até aqui. Se você tiver de posse da sua Bíblia, eu quero te convidar, abra comigo no livro de Salmo, capítulo 37. É um salmo do rei Davi, capítulo 37, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 9, e depois em seguida nós vamos ler os versos 23 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a erva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa de que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E depois dos versos 23 ao 25 diz assim: O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Queridos, este é um salmo escrito pelo rei Davi, falando sobre o que ele viveu, o que ele viu no decorrer da sua vida. E nós vamos fazer uma reflexão sobre isso. A nossa mensagem, ela tem um nome, tem um título, que é: como você deseja viver os seus dias? Aí existe aquela questão da escolha. Se fizermos as escolhas corretas, teremos uma vida boa. Se fizermos as escolhas erradas, em algum momento aquela conta vai chegar, e aí nós vamos ter que pagar por ela. Ou seja, é a lei da semeadura e da colheita, e todos nós precisamos estar atentos a isso, porque ninguém vai ficar de fora disso que o Senhor deixou determinado aqui. Refletindo nos versos que lemos, podemos tirar algumas lições muito importantes que vão direcionar a nossa vida para um patamar diferenciado da forma que vivida nesse mundo. O mundo, que eu digo, o mundo é o sistema, não estou dizendo o mundo planeta. O mundo planeta, ele é muito bonito, ele tem, na natureza tem coisas lindas, maravilhosas. Deus criou tudo isso de uma forma muito peculiar. Mas quando eu falo mundo aqui, eu estou falando do sistema mundano. É o sistema político-administrativo que de alguma forma nós estamos sujeitos a ele. Porém, eu não preciso viver da forma como ele quer que eu viva. Então a gente precisa refletir naquilo
que a gente está vendo ou lendo aqui na palavra de Deus e vivendo no nosso dia a dia. Então, voltando aqui, o mundo como sistema, ele traz muitas influências que, se permitirmos, nos levarão à total dependência da sua vontade. Ou seja, se nós não vigiarmos, o mundo vai colocar diante de nós algumas circunstâncias, algumas situações, vamos usar uma linguagem que a gente usa muito, o crente usa muito, algum banquete, para que nós possamos nos deliciar dele, mas que esse banquete nada mais é do que uma contaminação, nada mais é do que um envenenamento da nossa alma e do espírito. Então nós temos que tomar um cuidado muito sério. Ou seja, eles nos levarão à total dependência dele, que seria, estaremos fazendo tudo o que ele determina. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente precisa estar sempre olhando para isso, para que a gente não venha cair nas ciladas preparadas pelo inimigo. E isso que nós vamos ver aqui nessa mensagem, é mais ou menos isso que eu preciso que você entenda. Vamos refletir então sobre o que a palavra de Deus nos ensina. Aí vamos no verso 1. O verso 1 diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Ou seja, o que o Senhor está nos ensinando aqui nesse verso é: não se prenda àquilo que as pessoas que o mundo influencia estão fazendo. Ou seja, nós não temos que ser influenciados pelas pessoas que o mundo está influenciando, mas nós precisamos sim conhecer o Senhor. Mas busque viver aquilo que Deus tem preparado para você. Você, homem e mulher de Deus, você que conheceu um dia os caminhos do Senhor, eu sei que existe um banquete muito grande lá fora que vai trazer muitas vezes uma curiosidade, uma vontade de você falar: poxa, eu gostaria de conhecer o que é isso, como que é isso. Mas não se deixe influenciar por essas coisas. Nós já temos tantas coisas que influenciam o homem e que muitas delas acabam tirando a pessoa dos caminhos do Senhor. Eu tive uma pessoa na família que foi aquele que trouxe o evangelho para todos nós, que é o nosso querido e saudoso tio Arthur. O tio Arthur, ele tinha algumas colocações que para nossa época, para aquela época lá, era uma coisa que muitas vezes a gente achava, eu era muito garoto, mas eu sabia que a família, em muitos casos, até mesmo filhos, achavam que era havia um certo exagero da parte dele. Mas quando a gente olha o mundo que se transformou, o que o mundo chegou a virar, aí a gente hoje, eu como sobrinho, como pessoa que recebi uma influência muito grande dele, eu olho e falo: não, tio Arthur estava certo. Coisas que na época, quando ele falava, você vai ver o mal que isso aí vai fazer um dia, e ele não se deixava levar por aquilo, nós estamos vendo isso acontecer. Nós temos visto pessoas, abandonando a igreja por causa das influências que nós temos nesta terra, neste mundo. Ou talvez não é que ele abandone a igreja, mas ele vai procurar uma igreja que seja mais flexível, uma igreja que seja mais flexível, para que ele possa fazer aquilo que lhe agrada o coração. E a igreja não é para agradar o coração de ninguém, a igreja não está plantada nessa terra para agradar ninguém. A igreja está plantada nesta terra para mostrar a verdade da palavra de Deus. Quando eu falo igreja, eu falo tudo aquilo que a gente vive, porque a Bíblia diz que a igreja somos nós, então eu tenho que agradar a Deus, mostrando aquilo que a palavra dele está me ensinando, e eu tenho que passar esse ensinamento para frente. Uma das coisas que eu tenho pedido muito ao Senhor é: Senhor, controla o meu coração, não deixa que eu ultrapasse os meus limites, porque se a gente permitir, essas coisas acontecem. E não adianta você vir dizer para mim: o fulano é pastor, ele não faz isso, o fulano é criado num berço evangélico, ele não vai fazer isso, o fulano está numa igreja, isso não vai acontecer. Acontece, porque muitas pessoas se desviam do caminho do Senhor, estando dentro da igreja há vários anos, batizados e muitas vezes líderes dentro das igrejas. Por quê? Porque estão se deixando levar pelas influências desse mundo. Então nós precisamos tomar um cuidado extremo. Aí eu lembro, eu lembro do tio Arthur. O tio Arthur falava: isso não serve.
E as pessoas muitas vezes criticavam, ele dizia: vocês vão ver um dia o que eu estou falando. Ele não viveu para ver, mas nós estamos vivendo para isso. Então, temos que tomar um cuidado muito extremo. Não se prenda, então, àquilo que as pessoas que esse mundo está influenciando trazem para você. Prepare-se para aquilo que Deus tem preparado para você. A Maria vai com as outras, que é um ditado popular, no final sempre quebram a cara. Eu conheço pessoas que estavam dentro das igrejas e tomaram decisões que foram de alguma forma influenciadas lá fora e tomaram decisões por aquilo que o mundo apresentou para ela. E essas pessoas hoje estão passando por momentos dificílimos. Alguns até voltaram para a igreja, mas a gente vê a dificuldade que a pessoa tem de se firmar nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque as influências do mundo sobre a sua vida são muito grandes. Então pensem nisso, não se deixe influenciar pelas coisas desse mundo. No verso 3 e 4 diz assim: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os versos 3 e 4 diz para confiarmos no Senhor. É a única coisa que Ele está pedindo para que eu e você façamos. Confiar é entrega. Eu não posso dizer que confio no Senhor, só nem eu faço as coisas tudo ao meu gosto. Eu tenho que entregar ao Senhor e deixar na mão dEle, que Ele vai me dar a direção daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu devo fazer. A revelação da palavra do Senhor vai vir sobre a mim e sobre a sua vida quando nós entregarmos a confiança nas mãos dEle. É confiar totalmente. Confiança é entrega. Confiança é dependência. Eu preciso depender do Senhor. Eu preciso depender daquilo que Ele tem para mostrar para mim, para que eu possa fazer. Eu não posso, no meio do caminho, lembra do que aconteceu com o rei Saul? Rei Saul, ele era um homem que, em bons tempos, em bons momentos da vida dele, ele foi um homem dependente do Senhor. Porém, chegou uma época que a soberba tomou conta do coração dele, e um dia ele tinha que sair para a guerra, estava esperando Samuel chegar para fazer o sacrifício, porque isso era uma prática comum do povo de Israel. Quando eles iam sair para uma batalha, eles tinham primeiramente de ser consagrados ao Senhor, e ele estava esperando, e Samuel demorou. E o rei Saul, eu acredito até que o rei Saul naquele momento estava sendo provado pelo Senhor, porque o Senhor deve ter falado: eu vou atrasar o meu servo Samuel para ver qual vai ser a atitude do rei Saul. E a atitude do rei Saul foi sacrificar no lugar de Samuel, que ele não tinha esse direito. Então ele foi fazer algo que Deus não mandou. Para quê? Para que ele pudesse sair à guerra. E o que aconteceu quando ele saiu da dependência de Deus e fez aquilo que Deus havia dito para não fazer? Que não era papel dele, era papel de Samuel. Samuel falou para ele que Deus naquele dia estava tomando dele o trono. Naquele dia ele perdeu o trono de Israel. Ele continuou sendo rei até a sua morte, mas ele perdeu o trono. Por quê? Porque a sua descendência seria a sequência do reinado de Israel, e não foi. Foi onde entrou o rei Davi. Foi onde entrou Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem simples, um homem que cresceu fazendo aquilo que devia ser feito. Um homem, para ser chamado segundo o coração de Deus, é porque ele era um homem que amava a Deus e respeitava tudo aquilo que Deus havia colocado, mas ele não foi um homem íntegro em sua totalidade. Ele perdeu muitas coisas boas pelo caminho, ele sofreu consequências por causa daquilo que ele fez. A gente vê depois que a espada nunca mais saiu, depois de algumas coisas erradas que Davi andou fazendo, algumas escolhas que ele não deveria, a espada nunca mais saiu da família dele. A gente vê o que aconteceu com seus filhos. Filho violentando a irmã, o outro matou por causa disso, um outro tentou usurpar o reino. Então houve muitas coisas que a gente sabe que aconteceu, que a Bíblia relata, e a Bíblia não esconde nada de ninguém, que aconteceu na família, na vida e família do rei Davi, por causa da escolha errada. Mas ele era um homem dependente de Deus, porque ele sabia que quando ele errava, ele voltava nos pés do Senhor, e ele
se arrependia, pedia perdão, mas isso não mudou, não quis dizer que com isso Deus perdoou e não houve consequências. As consequências aconteceram. Então nós precisamos confiar no Senhor, entregar nossa vida totalmente nas mãos dele, viver na dependência, na obediência e a satisfação de estar fazendo a coisa certa. Isso tudo é realmente uma coisa que a gente não pode deixar de fazer. Não se engane, tudo aquilo que o homem plantar, o homem há de colher. Então, nos versos 3 e 4 está nos dizendo isso. Depois nós vamos nos versos 8 e 9, que diz assim: deixa a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Esses versos 8 e 9 nos mostram um perfil adequado ao cristão verdadeiro: manso, sem rebeldia, com domínio próprio. Pessoas assim, elas conseguem alcançar os seus objetivos, porque Deus vai trazer prosperidade na vida dela. A Bíblia fala isso. É uma prosperidade que só vai acontecer se nós formos obedientes ao Senhor, se nós realmente fizermos aquilo que nem a Bíblia fala, que ele não tem que se irritar, ele tem que ser manso, ele não tem que ser uma pessoa revoltada, ele tem que ser longe da rebeldia, ele precisa ter domínio próprio, sabe? Ele não tem que ser aquela pessoa que faz as coisas pelo seu próprio impulso, ele faz as coisas pelos seus repentes. Isso não pode acontecer na vida do homem e da mulher de Deus. A estes Deus entregará a terra, ele está dizendo aqui na sua palavra. A estes a terra será entregue. Então, vamos conter as nossas emoções, vamos analisar bem aquilo que nós precisamos fazer. Nós não precisamos estar fazendo as coisas segundo a nossa própria vontade, mas temos que fazer segundo a vontade do nosso Deus. Depois nós temos aqui os versos 23 e 24, que eu acho fantástico, esses versos, que ele diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aqui o Senhor deixa bem claro que aquele que anda em concordância com a sua palavra, mesmo que caia, ele o levantará novamente. Ninguém está livre de passar por momentos difíceis. A Bíblia fala dos dias maus. Lá no livro de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, nós vamos encontrar um momento ali que o Senhor fala que nós precisamos estar preparados para o dia mau. E esse dia mau, ele vem na vida de qualquer um. Isso são várias coisas. Não quer dizer que a pessoa seja pecador, não é que a pessoa está vivendo no pecado, como muita gente vê, como acontecia no povo de Israel, quando aparecia alguém que era doente, alguém que era paraplégico, alguém que era paralítico, alguém que era cego, eles achavam que aquilo ali era consequência do pecado. Não, há condições. Claro, o pecado, ele entrou na humanidade e ele trouxe uma série de coisas, uma série de problemas que o homem neste mundo teve que enfrentar. Muitas vezes uma pessoa nasceu, vamos dizer, vou usar uma coisinha bem básica, ela nasceu cega. E aí eu ia falar assim: poxa, peraí, mas o pai dessa pessoa é crente, um homem criado na igreja, a mãe dele conheceram na igreja, vive uma vida de santidade, então como é que essa criança veio cega? Mas o pecado não é resumido por aquilo que o pai fez, talvez vem da geração dele, e aquilo veio despontar em alguém que não, talvez, com certeza não merecia, porém é consequência do pecado. Então a consequência do pecado, ela vai chegar em algum momento. Então, se nós nos colocarmos na condição de servos do Senhor, e nós entendemos, o Senhor deixa bem claro que Ele não vai nos abandonar, e se nós cairmos, nós não ficaremos prostrados, sofrendo, humilhados, porque Ele vai lá e nos traz de volta. Nós precisamos crer nisso aí. Talvez uma pessoa dessa tenha um filho que recebeu uma carga que vem do pecado que está enraizado na família de algumas gerações atrás, e a Bíblia fala lá no livro de Êxodo capítulo 20, quando fala sobre os mandamentos, ele diz assim que eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, não criarás para ti outros deuses, não os adorarás,
nem criarás imagem de coisa alguma que existe no céu, na terra e nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás nem darás culto. Aí vem a explicação: porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade no ímpio até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então talvez você tenha 4 gerações para trás que era uma geração que vivia no pecado, e aí você descobre que uma pessoa chegou na sua casa, um filho nasceu na sua casa com um problema. Você fala: poxa, mas eu desde os meus pais, eu sou criado na igreja, eu vivo a vontade do Senhor, mas tem uma consequência que veio lá de trás. E eu não estou dizendo para você que isso aí é maldição hereditária, são situações que aconteceram, que o Senhor poderia ter mudado, poderia, mas o que Ele quer nos ensinar com isso? Alguma coisa. E eu não estou dizendo para você que essa pessoa vai ser amaldiçoada, porque essa pessoa muitas vezes, talvez com aquele problema que ela tenha, ela possa ser uma pessoa que vai pregar o evangelho para todo lado, que vai ensinar a todos. Mefibosete era criança quando ele ficou coxo por causa de um tombo dos 2 pés. Mas ele ficou coxo por quê? Porque ele pecou? Não, consequência do pecado da sua família, do seu pai, do seu avô, no caso, que era o rei Saul. Foi quando começou aquele tempo de guerra que o rei Saul, foi quando o rei Saul morreu, que havia uma invasão, a babá, a ama seca, foi levar esse menino e acabou deixando ele cair. O que ele tinha de culpa naquilo? Nada, mas a palavra diz que Deus visitaria a iniquidade do pecador até a 4ª geração. Então, mas olha o que aconteceu depois. Quando o rei Davi assumiu todo Israel, ele mandou buscar Mefibosete e falou: você vai comer pão na mesa do rei todos os dias da sua vida. Ele recebeu de volta, mesmo continuando coxo, mas ele recebeu de volta uma bênção da parte de Deus. Por quê? Porque Deus é assim. O nosso Deus é um Deus abençoador e justo. Se nós reconhecermos que estamos errados e pedimos perdão, nos arrependemos, Ele é poderoso para mudar toda a nossa história. Assim Ele fez com Mefibosete, que mesmo sendo um rapaz, um homem que já tinha ficado coxo, perdeu a mobilidade das pernas, mas Deus o recompensou de outra forma. E isso acontece. Então nós precisamos tomar esse cuidado, sabe? De olhar para as coisas com o coração diferente. E aí nós vemos aqui no verso 25, que diz assim: fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O salmista Davi, ele testifica que em momento algum Deus abandona os seus filhos. Ali ele testifica. Pode ser que você passe um momento de sofrimento, um momento de tribulação, porque ninguém está livre disso. O pecado, quando entrou na humanidade, ele trouxe essas consequências, que já vem desde que a gente chama de pecado original, que veio lá da origem, aonde foram criadas todas as coisas, aonde houve a desobediência de Adão e que os tiraram do paraíso e colocaram ele nesse mundo, numa condição que depois a gente, quando lê a Bíblia, você vê quanta coisa, atrocidade aconteceram. Então a gente precisa ter Davi, o salmista Davi nesse verso, ele testifica que em momento algum Deus abandona seus filhos. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor estará presente. Lembre-se disso. Não perca isso. Isso é importante. E como conclusão, como você deseja viver a sua vida? Na influência do sistema deste mundo ou na obediência àquele que criou este mundo? Tem isso? Eu vou viver na obediência do mundo, na influência dele, eu vou viver obediente àquele que o criou, que criou esse mundo e que ele tem poder sobre todas as coisas. Faça uma escolha, pois a porta da graça, num certo momento, ela vai se fechar. Daí, o choro será o único consolo que a pessoa vai ter. Pense nisso. Queridos, esta é aqui a mensagem para hoje. Quero convidar você nesse momento, fechar os seus olhos, vamos orar, entregar ao Senhor a nossa vida, e eu em seguida estarei fazendo as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por esta palavra. Eu peço que cada um que está do outro lado desta tela, Senhor, possa ouvir e ter esta palavra guardada em seu coração, que ela possa encontrar guarida em cada um, e reflexão seja feita para que cada um de nós possamos fazer aquilo que é certo.
Sabemos que há um tempo de semeadura em nossas vidas, porém essa semeadura precisa ser uma semeadura boa, porque mais tarde nós haveremos de colher aquilo que plantamos. Então, Senhor, prepara a semente para este povo, que este povo possa ter uma semente que Ele venha lançar nessa terra, uma semente saudável, uma semente pura, que venha trazer coisas boas à vida de cada um. Mantenha, Senhor, as nossas vidas guardadas debaixo da Tua poderosa mão. Nos lave com Teu sangue, nos cubra com a Tua presença. Seja feita a Tua vontade em nós, que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes, nunca falte sobre nós o óleo do Teu Espírito, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigado por você estar aqui comigo até agora. Logo, logo estaremos colocando mais um vídeo. Mas enquanto isso, que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. E até o próximo vídeo, permitindo Deus.